E estamos novamente aqui no Momento Mediar para falar sobre métodos de resolução de conflitos. E hoje tenho aqui uma presença de um querido amigo que até me inspira nesse caminho, né, da resolução. Meu querido amigo Luiz Carlos Barbosa, para mim conhecido como Lula, né, Lula? Isso. Vou aqui dizer para vocês um pouquinho do currículo dele, só para vocês poderem entender. Advogado, sócio do escritório Almeida Del Duque Fonseca e Riso Advogados, especialista em arbitragem, mediação e direito empresarial, membro do corpo de especialistas de mediação e arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem de Alagoas, a CAMEAL, ex-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Alagoas, ex-conselheiro da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, a CBMAE, ex-diretor superintendente da Câmara de Mediação de Arbitragem de Alagoas, a CAMEAL, ex-diretor jurídico da Câmara da CAMEAL e professor convidado de Escola Superior da Magistratura da ESMAL e professor convidado na Escola Superior da Magistratura do Estado de Pernambuco, a ESMAP. Então, a gente está falando com uma pessoa que há alguns anos, poucos anos, né? Que trilha esse caminho da arbitragem e dos métodos de resolução. Então, hoje, apesar da gente falar sobre as questões, né, de mediação, de métodos de resolução, eu gostaria, Lula, que você trouxesse, assim, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendessem um pouco do que é a arbitragem, como a gente utiliza a arbitragem e como foi que você enveredou nesse caminho da arbitragem. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer, obrigado pelo convite, Karen. Boa tarde aos telespectadores do programa Momento Mediar, que eu acho que é uma iniciativa assim, fenomenal da sua parte. Obrigada, um movimento que tende a difundir mais ainda os métodos de solução de conflitos, né? Adequados de solução de conflitos. E para a gente iniciar, muita gente pergunta, e a arbitragem? Né? Já que a gente vai tratar da arbitragem aqui, como é que começou a arbitragem? Como você sabe, a arbitragem existe desde que o mundo é mundo. Sim, né? Certamente. Antes da criação do Estado juiz, né, a arbitragem era empregada pelas tribos, pelas comunidades antigas, e onde elegiam ou escolhiam aquele ancião que era mais experiente para ajudar a dirimir o conflito ali entre algumas pessoas da comunidade, entre alguns comerciantes da localidade, né? E esse era o objetivo primordial da arbitragem, era solucionar o conflito existente dentro daquele espaço ocupado por aquelas pessoas. E assim começou a arbitragem. Né? Ou seja, antes mesmo do Estado juiz, a gente já tinha essa figura da arbitragem. Da arbitragem. Né? E como uma forma, ou seja, Sócrates dizia que o melhor árbitro é aquele que você escolhe. Né? Confiança. Então, o Estado você não escolhe, né? Não. No juízo estatal você não escolhe. Na arbitragem você escolhe. Então, hoje, nos moldes que se encontra a arbitragem no mundo, né? Cada país com uma legislação, mas dentro de uma ótica parecida, né, de procedimentos. Tanto é que você pode usar a arbitragem em qualquer local do mundo, do planeta, utilizando a sua legislação doméstica ou qualquer outra. Ou seja, eu posso misturar as legislações, Exato, não é isso? Porque a gente está falando muito na questão empresarial, não é? Isso, também. Né? Então, além fronteira. Principalmente empresarial. Né? No mercado, né, que utiliza até hoje, o Brasil sempre foi signatário em tratados de arbitragem internacional, no entanto, a gente não tinha uma legislação, digamos assim, que atendesse aos anseios da arbitragem dentro do país. Só em 96, com a edição da Lei Marco Marcel, que é a Lei 9.307/96, é que foi dado um impulso muito grande na arbitragem dentro do Brasil. Vou aproveitar essa sua fala da lei de 96, né? Porque as pessoas falam assim, métodos de resolução de conflito, tudo novidade. Mediação é novidade, conciliação é novidade, arbitragem é novidade. Mas não é, né? Não, a gente sabe que a gente tem uma legislação de 96, mas essa legislação, me corrija se eu estiver equivocada, mas ela ficou adormecida um período porque muitos na época alegaram que ela era inconstitucional, não é isso? Um período. Antes disso, eu quero reportar o seguinte. Nós temos a arbitragem nas ordenações
Sim, Filipinas, no Código Civil. né? Primeiramente com o Reino de Portugal. Isso. Depois veio o Código Civil. O Exato. Código Comercial da época que foi implantado no Brasil também existia. No entanto, não havia, melhor dizendo, uma prática do nenhum uso da incentivo, arbitragem. né? Nenhum A própria incentivo. lei não incentivava, Porque, por né? exemplo, antes da lei da arbitragem, o que regrava a arbitragem no Brasil era o Código Civil de 73. E que a arbitragem era feita, mas, no entanto, ela não tinha o poder que tem hoje do hábito de decidir, né? Ou seja, você fazia a arbitragem e precisava da homologação dessa decisão pelo Poder Judiciário. Ou seja, eu estava só Exatamente. trazendo dificuldade para as Exato. empresas. E o que você podia fazer também quando uma parte não queria participar da arbitragem era só processar em perdas e danos. Ou seja, você não tornava obrigatória a outra parte resistente fazer a arbitragem, o procedimento da arbitragem. Então, ou seja, do que você está me trazendo, a lei, o Código Civil da época, né, a gente tinha aí uma possibilidade da arbitragem, mas ela não tinha essa vamos dizer assim, esse vínculo de obrigação das partes irem para esse caminho da arbitragem, nem tampouco tinha aí, vamos dizer, o poder, né, de decisão pelo próprio árbitro. E aí ele veio... até tinha, ele dava a sentença, que na época se chamava laudo arbitral, mas a efetividade desse laudo não era 100%. Por quê? Precisaria homologar no Poder Judiciário e caía por terra todo o princípio da celeridade que rege a arbitragem no mundo inteiro. Porque a função é justamente essa, para as empresas poderem ter aí essa agilidade que elas necessitam. Principalmente né? as empresas. Né? E como está hoje, Lula? Olha, hoje a arbitragem em Alagoas, no Brasil... No Brasil, a partir dessa lei mesmo, já que a gente está fazendo esse histórico, né, a partir da lei de 96, a mudança significativa foi essa obrigatoriedade, uma vez que eu vou para esse caminho, né, que... Como você disse, eu escolho o árbitro, então é uma pessoa de confiança das partes, Exato. Não é isso? Então, no momento que elas elegem esse caminho, como é que elas elegem esse caminho para quem está nos ouvindo poder entender um pouquinho mais sobre isso? Perfeito. Vou pegar o seu gancho, que terminou em duas perguntas. Não como é que está a problema. arbitragem no Brasil, né, em Alagoas, e a questão da arbitragem do procedimento em si. No Brasil, em Alagoas e no Brasil, houve um rompimento de uma barreira, né, que seria o preconceito inicial de um sistema de solução de conflito que não era gerido pelo Estado. Esse foi a primeira barreira encontrada e que, na minha opinião, avançou muito no sentido positivo. Por quê? Porque os próprios tribunais, a própria magistratura, de início, achando que ia ter uma concorrência, né, porque a lei fala... O árbitro é juiz de fato e de direito, então é um juiz também. Então, nessa discussão de que o judiciário estaria preterido em determinado momento, foi vencida, porque na prática viu-se que os dois correm para e passo para a solução de um problema, ou seja, um depende do outro. Quando é dada a sentença arbitral, você sabe, a parte, se não cumprir espontaneamente, vai ter que recorrer ao judiciário. Sim, para poder executar, né? Para poder executar. Né? Então, nesse sentido, houve esse rompimento inicial. Certo. Depois, a cultura da arbitragem, a implantação, como foi da mediação, como está sendo ainda hoje da mediação, da arbitragem, dos métodos, que nós temos pouco tempo de arbitragem, a lei de 96, modificada posteriormente. Né? E assim, é bom lembrar que assim, a lei é de 96, mas ficou lá no limbo da inconstitucionalidade, né? Isso foi arguído no Supremo Tribunal Federal, né? Mas ainda bem que houve né, a decisão favorável à constitucionalidade. O que era argumentado inicialmente? É que a Constituição diz que não se tirará a apreciação do judiciário qualquer questão, né, que envolva o direito das pessoas. Né? No entanto, não era essa a questão levantada, ou seja, não deixaria de haver digamos assim, uma avaliação, uma decisão sobre o direito de alguém, só que não seria somente na esfera estatal. Ela poderia ser na esfera privada, como propõe a lei de arbitragem. Né? Essa autonomia das partes de escolha de um outro caminho que não o Poder Judiciário, pela celeridade. Celeridade, pela especialidade. Né? Então,
todos esses princípios da arbitragem estavam dentro da Constituição, inseridos, abrangidos pela Constituição, de modo que o Supremo, por maioria, decidiu que a lei era constitucional. Então, ela passou um período no limbo mesmo, assim, e aí, vai vingar ou não vai? Feita decidido dessa forma pelo Supremo, nós conseguimos avançar. Então, houve um boom, né? Literatura abundante sobre a arbitragem no Brasil, até hoje ela é crescente. Né? E ela foi se solidificando, né? De modo que hoje ela, dentro do nosso ordenamento, está sendo respeitada e ratificada pelo Poder Judiciário. Sim, eu tenho acompanhado. Né? Com exceções de algumas sentenças anuladas aqui ou acolá, mas é uma anulação de forma e não de mérito, né? Porque, para quem não sabe, a arbitragem, quando não há uma decisão, se o Judiciário cassar essa decisão, não vai ser ele a dar um novo julgamento, ele volta para fazer nova arbitragem. Exatamente. E assim segue sucessivamente. E quando a gente fala do árbitro, né, dessa questão da confiança, dessa expertise, qual é, assim, que a gente pode trazer para as pessoas poderem entender, qual é a diferença singular nesse trabalho desenvolvido por uma pessoa que não é o juiz? Porque talvez o grande receio da população que não conhece a arbitragem é: mas quem vai julgar não é um juiz, né? Porque normalmente quando tem conflito as pessoas falam: eu vou procurar um juiz para ele resolver, né? Como é que a gente pode desmistificar essa figura do árbitro para que as pessoas possam entender nessa necessidade desse caminho poder ser visto com outros olhares? Isso é um ponto importante. A grande questão que eu vejo no Brasil é o seguinte: que a gente precisa de um tutor. A gente precisa de alguém que diga como a gente tem que agir. E esse alguém, um tempo atrás, ainda hoje é assim com muita gente, é o Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário que vai dizer: não, você tem direito, você não tem. Quando você... É só lembrar do tempo dos nossos bisavós, dos avós, as pessoas resolviam os conflitos ali entre eles. Né? Verdade. Chegar ao Judiciário é uma coisa remota, impensável. Tem aquela frase: eu nunca fui lá. Nunca fui à Justiça, nunca fui chamado, porque eu vou agora. Com a Constituição de 88, a universalização do acesso ao judiciário ficou mais escancarada, né? Ou seja, as porteiras se abriram mais, principalmente com juizados especiais depois. Né? E com juizados de pequenas causas, depois especiais. Que todo mundo, qualquer conflito de vizinho, desembocava no judiciário. Qualquer discussão tola no judiciário, quando as partes poderiam, conversando, às vezes, solucionar aquele conflito. Né? Então, isso, para mim, foi de início assim, uma questão importante, porque as pessoas sempre querem que alguém diga o que você tem que fazer. Então, quando você tem a oportunidade de pegar uma pessoa, um especialista na matéria, e dizer assim: olha, eu quero que você julgue o meu conflito, né? Essas partes envolvidas no conflito, eu acho que é uma revolução considerável, né? Uma coisa importante, porque... E o outro lado é que você pega uma pessoa que tem uma experiência, né, e o juiz não tem experiência em tudo, né, ele vai julgar conforme caia na vara dele. Quando ele é de uma vara especializada, não, ele vai com o tempo adquirindo experiência, ótimo. Mas ninguém melhor do que um engenheiro para decidir uma questão de engenharia, um médico uma questão médica, um advogado uma questão legal, e assim por diante. E quando você traz assim um médico, um engenheiro, como que funciona isso na prática? Porque as pessoas falam assim: mas como assim? Não é uma pessoa do direito que vai ser o árbitro? Tá, então deixa eu fazer dar uma meia volta aí um pouquinho e responder aquilo que você me perguntou nisso. Como é que eu comecei na arbitragem? Então, veja, quando a lei de 96, então 96 até 98, pela capilaridade das associações comerciais no Brasil, a Confederação das Associações Comerciais pensou em fazer um projeto, né, de divulgação, de transmissão para a população, para o Brasil, do que era a arbitragem, como ela funcionava. Certo. Não só da arbitragem, aproveitou-se da ocasião, foi feita a arbitragem e mediação. Apesar de não existir à época, uma lei específica. Isso, né? Verdade. Então, a gente, a CACB, ela fez uma parceria com o Banco Mundial, né, e trouxe especialistas de fora, um americano, a Janet, e
dois brasileiros inicialmente, que foi o João Bosco Lee, Sim. tá? Do Paraná, e o Clávio Filho, de Pernambuco, tá? Que fizeram a parte de arbitragem e a Janet de mediação. Certo. Então, ele escolheram 5 pessoas indicadas pelas associações comerciais de cada estado e foram reunidos num hotel em Itapema, Santa Catarina. Nossa. E aí eu fui convidado, certo? E ficamos 7 dias, digamos, em regime interno. É uma imersão mesmo. Uma imersão, recebendo esse treinamento de difusão da mediação e da arbitragem no Brasil. Então, a gente seria quando, multiplicadores. Quando isso mesmo? foi 2001, se eu não estou enganado. Acho que quando foi, justamente quando houve aí a questão sanada no STF, né? Em 98 fui convidado para ajudar na Câmara de Mediação e Arbitragem aqui da Associação Comercial, da CAMEAL, e logo após, acho que foi 2000, 99, 2000, teve esse movimento, né? Então, dada a capilaridade como eu disse, das associações comerciais no Brasil, houve justamente essa difusão, essa disseminação dos métodos de solução de conflito, particularmente da mediação e da arbitragem naquele momento. Sim, tá? sim. E aí, pronto, depois disso nós começamos a replicar, tanto aqui fazendo curso no estado, Maceió, Arapiraca, não sei se Delmiro na época, e quem era de fora, que não vinha para Maceió, que não ia para o interior, né? Várias pessoas também de várias profissões, não só da área do direito, né? Medicina, odontologia, engenharia, fizeram o curso de arbitragem e mediação. E aí começou a formação do quadro de especialistas da CAMEAL. Esse foi o pontapé no estado de Alagoas, da minha participação também e de outras pessoas. Na ocasião, comigo participaram do evento o Valdo Vanderlei, Ávia Vanderlei, a Renata do Sebrae, não sei se você conhece, Renata não, de nome Fonseca, assim não. Céfra Junqueira, sim, Céfra conheço. Céfra Junqueira, Gesso Fonseca, também não. Que é pai do meu sócio, o Diego Fonseca. Sim. E eu, acho que fomos nós, exatamente, então foram esses vocês nominados. que trouxeram a arbitragem aqui para Alagoas. Trouxemos a arbitragem, se alguém me perdoe se eu esqueci o nome de alguém. Mas nós trouxemos a arbitragem, trouxemos esse projeto de difusão da mediação e da arbitragem. Certo. A Câmara já existia, em 98, ela foi fundada em abril de 98, então já existia. Entendi. Então vocês foram aí os que disseminaram essa cultura aqui no estado. Isso, a gente começou. Para poder olhar para essa possibilidade de resolução fora do Poder Judiciário. Fora da caixinha do Poder Judiciário. Certo. E aí fizemos palestras, encontros com escritórios de advocacia, com empresas, né, com segmentos da sociedade, então o Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia, né, participavam também do Conselho Consultivo da CAMEAL. Né? Então a gente pegou OAB também, então a gente pegou essas entidades também, por capilaridade, começamos a divulgar a arbitragem no estado de Alagoas. Certo. E quando você traz essa questão, é muito importante, porque a gente tem um estado pequenininho, né? E a gente sabe que a arbitragem, ela sempre foi vista internacionalmente, né? Ela tem muito mais, vamos dizer, mais aceitação internacional e tem alguns contratos internacionais, mas internamente no Brasil a gente passou por todo esse processo que você está trazendo aí, né? Dessa lei que não foi aceita por todos, desse questionamento no STF, dessa necessidade de divulgação, dessa quebra de paradigma de que eu posso resolver os conflitos além do Poder Judiciário numa esfera de uma autonomia privada, né, convidando uma pessoa que não é um juiz togado a resolver essa questão. Diante dessa sua trajetória, de todo esse conhecimento que você teve e que foi junto, né, com toda essa turma
turma aí que você trouxe, quais são, assim, a dificuldade maior na aceitação? Quando vocês apresentaram todo esse projeto lá atrás, ultrapassados aí, vamos colocar 24 anos, como que você enxerga esse cenário da arbitragem e dessa nomeação desse perito, né, não deixa de ser um perito, desse árbitro especialista que vai aí julgar essas questões. Como eu acho como em relação... como você enxerga, como que a gente pode levar para a população, ou melhor, como você enxerga como era e como está hoje, porque hoje você também é árbitro, né? Então, como que foi essa trajetória entre 24 anos de levar a informação da existência dessa possibilidade, Perfeito. De trazer aí para essas pessoas essa confiança nesse método, porque é uma metodologia, é um processo, né? E como é que está isso hoje? Então, assim, estou deixando bem livre para que você possa explorar esse caminho. Deixa eu só fazer uma correção por uma questão de justiça. Essa parceria foi do início, né, de trazer esse projeto de disseminação da arbitragem da mediação. Eu falei Confederação das Associações Comerciais, o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas faltou mencionar o SEBRAE, foi um grande parceiro. O SEBRAE sempre também tá nisso. junto, E o SEBRAE nessa fase também, posterior a esse evento que reuniu e criou e formou esses disseminadores, ele também trazia aqui para Alagoas, para Maceió, várias pessoas, né, já arbitralistas da época, para dar cursos. Entendi. No próprio SEBRAE, inclusive, e na Associação Comercial. Em relação à questão do especialista, né, como é que funciona, mais ou menos isso que quer saber, a arbitragem, isso, né? Isso. Então, quem é esse árbitro? Como se escolhe esse árbitro? Isso. Então, vamos lá. Como nós temos, quando nós temos um conflito, né, pode estar duas ou mais partes envolvidas nele, a gente precisa achar um caminho para a solução dele. Nós temos o caminho do judiciário e temos o caminho da mediação, da conciliação, da negociação, que é aquele diretamente entre as partes envolvidas, super importante. E temos o caminho da arbitragem. Né? Então, como pode ser dado início à arbitragem, instaurado um procedimento de arbitragem? Né? Nós temos duas formas, basicamente. Um é colocando no contrato, em que rege as obrigações entre partes envolvidas em determinado negócio, vamos pensar dessa forma. Na cláusula lá? Na cláusula, está lá uma cláusula de arbitragem, que diz que qualquer conflito originado desse contrato será resolvido por meio de arbitragem, de acordo com a instituição, o regulamento da instituição X ou Y. Certo. Tá? Ou não tem contrato, e eu gosto de dar um exemplo muito prático, Sim. que é o seguinte, dois vizinhos estão litigando por conta da medição do seu terreno e acha que um avançou mais no outro. E aí, o que é que vai fazer? Não, alguém propõe, não precisa ir ao judiciário, faça uma arbitragem. Sim. Né? E como seria feita uma arbitragem dessa? Esse é o caso onde não tem um contrato. Aí vai até uma Câmara, ou que pode ser feito também por uma pessoa sem uma instituição por trás. Isso é importante né, que a gente falar, chama arbitragem ad hoc. Não é a mais indicada, porque não tem uma estrutura para avançar de uma forma mais organizada, de secretaria, né, de notificação a outra parte. Toda a burocracia, né? Toda a burocracia que é mínima, mas existe na arbitragem. Então é feita uma, digamos assim, uma convocação, digamos, do agrimensor, da pessoa, tem outro nomezinho também do profissional que é da área. Topógrafo, né? Quem é que melhor pode definir aqui com base no projeto que está na prefeitura, daquele loteamento, isso e aquilo. Chamou o cara diz, fiz aqui os cálculos, esse aqui avançou e você está dentro do terreno do outro. É uma forma sem muita técnica, não vai ter uma sentença, mas é uma arbitragem. Sim. Né? Então, se a outra parte aceitar, já resolveu. Exatamente. Não, então tudo bem, vou recuar minha cerca aqui. Ou seja, eu estou contratando um especialista para aquilo. Se aquele especialista fizer dessa forma e a partes aceitarem, beleza. Se não, pode também ser feito de outra maneira. Faz-se um contrato, um compromisso arbitral, ele é nomeado, ele vai dar uma sentença com a ajuda de um advogado, evidentemente, mas uma questão de mérito que é dele, ele é que decide. Só a forma que vai ser
dado por um profissional de direito. Certo. Então, ou seja, se eu estou diante da CAMEAL, que é onde você atua, e eu tenho uma necessidade de iniciar uma arbitragem, e esse árbitro vai ser, por exemplo, esse topógrafo, né? Porque a gente está falando desse exemplo, ele não é técnico no direito, e muitos pensam como é que essa pessoa que não é do direito vai dar uma sentença. Isso. Na CAMEAL existe esse corpo jurídico que auxilia, no caso que eles não tenham esse acordo, né, realizado entre os próprios envolvidos. Então, ele vai dar a sentença dele, que vai ser aí auxiliado por esse corpo jurídico da CAMEAL. Seria isso, não é isso? Essa é uma forma, a grosso modo é Sim. isso. Né? Porque, por exemplo, é como um mecânico também. Um problema no motor, que é melhor do que o mecânico para dirimir aquele conflito. Ah, não, eu deixei o carro aqui, aconteceu isso e aquilo. Não, isso veio de fábrica, não veio, sei lá. Qual é a vantagem de uma instituição de arbitragem? É que ela tem uma estrutura de apoio para situações dessas. Para evitar uma nulidade. Isso, para evitar uma nulidade. Então, o mecânico, o topógrafo, ele vai dizer para digamos, o especialista da Câmara lá, ó, é isso, é isso, é isso. A pessoa vai e põe no papel. Está certo? Certo. Tá. Então, ele assina e reva a sentença. E como que as pessoas podem escolher o árbitro? Aí, vamos lá. Deixa eu voltar primeiro para explicar duas formas. Eu gosto de adiantar. Vamos lá. A arbitragem tem duas formas também, que é aquela que a gente chama arbitragem com a cláusula arbitral cheia. Sim. E a cláusula arbitral vazia. O que quer dizer isso? Vou tentar explicar de uma forma bem simples. A cheia é quando o contrato indica a instituição e o seu regulamento. Tá? Certo. E a vazia é quando somente diz assim: qualquer conflito originário desse instrumento, desse contrato, será resolvido por arbitragem. Ponto. A cheia vai mais além, diz por arbitragem, de acordo com o regulamento da instituição. É como se já trouxesse aí um indicativo para onde eu tenho que caminhar. Tem que ir para aquela Câmara. Né? Quando é vazia, você não precisa ir para a Câmara. Tá? Você pode fazer ou ad hoc, no escritório mesmo, cria uma estrutura de secretaria com as partes, ou faz na instituição, né? Mas você vai à instituição. Certo. Qual é a vantagem da arbitragem com a cláusula cheia, indicando uma instituição de arbitragem? É que você, na época, no momento do namoro, que é a feitura do contrato... Está, né, todo mundo de bem, né? Está tudo bem, está lindo, o cenário lindo, azul, o céu, tá, não tem conflito algum. Aí você põe tudo no contrato. Não vai esperar que vai ter um conflito, mas pode haver. Né? Então, havendo esse conflito, você vai entrar com um pedido de arbitragem naquela instituição, né? A instituição vai notificar a parte contrária, e por ser uma cláusula cheia que regerá aquela arbitragem, você pode, na recusa da parte demandada em participar da arbitragem, ela vai seguir a revelia dela, ou seja, mesmo que ela não queira, vai ter um prosseguimento e o árbitro vai dar uma sentença. Porque existe uma vinculação, é obrigatória. Exatamente. Há uma vinculação, justamente pela cláusula cheia. Sim. Na cláusula vazia, não, você vai ter que entrar com a ação chamada cláusula de execução arbitral, ou ação de cláusula de execução arbitral. No judiciário, pedir ao juiz que nomeie um árbitro, que não é do corpo do judiciário, que é um especialista, e que esse árbitro vai chamar as partes para o procedimento da arbitragem. Olha o trabalho que vai dar. E aí a celeridade inicial não vai ter, né? Não só a celeridade, o custo financeiro de ter que ir ao judiciário, um processo que vai ter contestação, apelação, dependendo da situação, e vai ter alguns anos para se começar o procedimento da arbitragem. Então, sempre indico qualquer arbitragem, cláusula cheia. Ótimo. E hoje em dia eu não tenho mais conhecimento de casos cláusula vazia. Né? Pode ser até que ocorra. A disseminação dessa informação também, né? Até mesmo entre os profissionais. Exato, né? exato. Eu acho que isso facilitou e isso deixou muito mais claro para a população, principalmente jurídica. Sim. Né? E aí, essas são as formas de instauração. Certo. Me perdoe. Como eu escolho esse árbitro? Na instituição, você tem uma lista de especialistas. Ótimo. Né? Que você vai ver o currículo de cada um e a especialidade vai dizer, olha... Ou seja, eu posso indicar. Eu vou indicar. Certo. Quando você, na instituição, quando você entra com a petição da arbitragem, você já indica o especialista que vai ser árbitro e o outro que vai ser o substituto dele, caso de doença, alguma coisa assim, falecimento, tá. Essa indicação vai ser
passada para outra parte. Ela concorda ou não? Entendi. Aí eu vou falar de acordo com o regulamento da CAMEAL, Certo. que eu tenho conhecimento mais. Então, passa para outra parte, diz, não concordo com esse árbitro. Eu quero o árbitro, em vez do X, eu quero o Y. Né? Em vez do João, eu quero a Maria. Só que criaram um impasse. O regulamento prevê que no impasse, as partes terão 7 dias para, de comum acordo, escolherem um. Se não escolher, a diretoria da Câmara vai lá e escolhe. Faz como se fosse um sorteio. Exatamente. Entendi. Ou não, ela escolhe. Ou ela não, tem o poder de pegar, de Ok. acordo com a lista e a especialidade, o que achar melhor para aquele caso. Naquele caso, ela indica. Tá? E esse procedimento, ele é sigiloso, não é isso? Como que funciona essa questão do sigilo da arbitragem? Porque muitas pessoas falam, não está no extrajudicial, então todo mundo pode ver, é possível ser acesso. Essa é uma questão interessante, assim, porque o sigilo não está na lei, se você observar, não tá é a obrigatoriedade do sigilo. As instituições é que colocam em seus regulamentos. Entendi. Né? Então, não há uma obrigação legal. Mas se tiver no regulamento, eu entendo que é obrigatório. Que é obrigatório, entendeu? Certo. E aí o procedimento e a decisão é sigilosa até o ponto da sentença. Certo. Se após a sentença a parte insatisfeita recorrer ao judiciário, aí não é mais sigiloso. Ele passa a ter publicidade do Poder Judiciário, né, do sistema. E esse procedimento, né, da arbitragem, a ideia, na minha concepção, não atuo na área da arbitragem, mas tenho um conhecimento da lei. A ideia maior é justamente para que eu possa ter essas relações empresariais com uma rapidez no resultado, caso haja um conflito entre essas partes, que inicialmente eram pessoas que um precisava do outro para exercer sua função. Diante dessas complicações que podem aparecer, é importante que tenha um corpo jurídico para as empresas que conheçam o procedimento. Eu já tive, assim, algumas pessoas já me procuraram, isso que eu não atuo, né, mas já me procuraram perguntando, cara, como é que é a lei de arbitragem? Porque meu cliente está com uma situação de um contrato com a cláusula arbitral e eu fui chamado para ir. Eu não quero ir. É importante, Lula, essa capacitação da advocacia na arbitragem? Como você tem visto, já que você tem atuado aí nessa... Existe o conhecimento mesmo técnico ou você percebe que ainda falta um pouco para poder atuar mesmo nessa área da arbitragem? Eu gostei da pergunta, porque assim, você me perguntou, acho que há pouco, quais as dificuldades, ou grandes dificuldades. Essa é uma delas, ou seja, a falta de conhecimento profundo, não raso, dos colegas advogados. Né? A gente vê, por exemplo, um procedimento, a pessoa às vezes não sabe para onde está indo. Porque né? pensam que é igual o CPC, que é igual né? ao procedimento do judiciário. Tem semelhanças, né? Sim. Mas não é igual. Né? Então, essa é uma grande dificuldade. Então, é importante a capacitação, porque assim, o cara está acostumado a litigar no judiciário, mas uma hora cai na mesa dele um contrato que tem cláusula arbitral. Pois é. Né? Ou ele faz com a capacitação, estuda, ou ele se associa a algum colega que já tem um conhecimento para levar adiante esse procedimento, entendeu? Então, na minha opinião, é importante, é uma dificuldade que eu percebo como árbitro, atuando como árbitro, né, de que esse procedimento, de que esse conhecimento é muito vago, às vezes, muito espaçado, muito, né, sem como consistência. Se as pessoas fossem lá até mesmo sem esse preparo inicial para poder saber que tipo de... Achando que parece igual ao judiciário. Né? Então, isso você vê hoje Exato. Também. Por exemplo, uma coisa que é elementar para quem vai fazer uma cláusula, isso já começa antes do conflito. Sim, isso é muito importante. Né? Ou seja, vai fazer um contrato, vai botar uma cláusula de arbitragem e indicar uma instituição, ele tem que ter conhecimento do regulamento da instituição. Sim. Porque o regulamento da instituição pode ser traiçoeiro para ele, para o cliente dele, não ser favorável, e ele dizer, não quero na instituição, vamos escolher outra. Né? Vou colocar outro. Porque quando eu falo traiçoeiro, né? Não é que vai haver uma sacanagem, me permite o termo. É que, às vezes, são exigências que dificultam o andamento do procedimento.
Ou seja, antes mesmo, é como se eu tivesse, se tiver que fazer uma cláusula arbitral, que eu tenha conhecimento das regras do jogo. Exatamente. Né? Então, antes de entrar nesse... Porque, para mim, um processo é um grande jogo. Eu brinco que o CPC é a regra do jogo, a lei de arbitragem é a regra do jogo, e aí o regimento interno de qualquer Câmara que a gente tem aí... O regulamento de arbitragem. O regulamento também é essa regra. Então, não basta eu saber a letra fria da lei, eu também preciso saber desse regimento da Exato. E você Câmara. falou uma coisa agora que bateu certinho com o que eu estou dizendo, que é o seguinte: vocês têm o conhecimento da regra do jogo, porque se você for para o judiciário, você é formado advogado. Exatamente. Então você tem o conhecimento, você sabe como é o CPC, ou pelo menos deveria ter. Né? Então, assim, a mesma coisa na arbitragem. Sim. Existe, vamos chamar assim, um código, que não é o de processo da esfera civil, da esfera judiciária, mas é um código que você tem que saber começo, meio e fim, até questões de custas da Câmara também, para dizer assim, se vale a pena, se vale a não pena, vale. vamos ver, né? Porque tem custas maiores, menores. E questão dos especialistas que estão na relação, né? Para ver se... Né? E o nome daquela instituição no mercado. Então, ou seja, esse advogado que trabalha na empresa, ele precisa, ou para a empresa, não necessariamente, né, dentro da empresa, ele precisa ter esse conhecimento até mesmo para poder fazer essa consultoria mais assertiva. Isso. Né, para que ele possa trazer esse benefício para a empresa. Porque a arbitragem veio com um grande benefício. Mas se eu não souber utilizar esse benefício, pode ser que seja prejudicial para o meu cliente. Exato. Né? E você colocou uma coisa que eu vou responder agora, pegar o gancho que você está dizendo. Qual é a vantagem da arbitragem em relação ao meio empresarial? É que você tempo é dinheiro. Certamente. Então, o empresário quer resolver aquele conflito o mais rápido possível para seguir, digamos, uma obra que tem um fornecedor que forneceu uma matéria, uma peça com defeito, e ele depende daquela peça para dar continuidade na obra. O que fazer? Vai para o Poder Judiciário? Ou uma arbitragem, um dispute board, né? Que hoje é uma forma de você solucionar conflito em obras de engenharia, né? Que é outra coisa. Certamente. Mas pode continuar. Então, assim, essa é a grande vantagem para o meio empresarial, é você não ter uma solução de continuidade dos negócios. E, às vezes, eles já colocam aquele meio de solução de conflito, com o dispute board, ou então a arbitragem, justamente para isso, porque se houver um conflito que vai atrapalhar o negócio dele, que ele seja resolvido da forma mais rápida. E dê continuidade aos negócios. Né? Agora, eu sei o que é o dispute board, mas quem está nos ouvindo pode ser que não saiba. Então é bom, a gente está falando já de um tema bem difícil para muitos, no sentido de difícil de ausência mesmo de conhecimento pela ausência da prática. Mas essa outra cláusula que você traz, né? Porque também o dispute board é uma cláusula dentro do contrato. É uma previsão, né? Uma previsão no contrato, né? O que é que se resume o dispute board? Que é justamente um comitê que é formado, digamos, vou dar um exemplo que foi muito clássico, que é muito comentado nos meios arbitrais e jurídicos, que foi a construção do metrô de São Paulo. Sim. Né? E que em determinado momento teve uma dificuldade de transpor uma área lá na escavação e que teve que fazer um ajuste do contrato. E se eu não estou esquecido ou enganado, houve uma discussão que não podia deixar de poder, tá? Ia envolver uma quantidade maior de matéria-prima, o custo ia aumentar. E aí esse comitê, né, se reúne, são especialistas, e ele vai dar uma decisão sobre aquela disputa, aquela discussão momentânea que está havendo na obra. Sim. Tá? A grosso modo, é mais ou menos isso. Não dá tempo para a gente falar de tudo, mas só para a gente ter uma noção. Especificamente, até né? de uma forma mais didática, né? Porque muita gente vai ver e talvez não, se eu falar Mas é aqui, só para saber que a gente tem mais uma ferramenta. Né? De resolução. Exatamente. Então, é colocado esse comitê para decidir. E a outra parte, por exemplo, a empresa contratada para fazer, que não é a dona da obra, mas é digamos assim, um fornecedor ou uma empresa terceirizada. Então, ela diz, não concordo. Se ela concordar, ótimo, o negócio segue da maneira que o comitê decidiu. Se não concordar, aí ela vai ter que acionar, porque, consequentemente, se não houver resolução numa disputa desse tipo que é característica, vai para a arbitragem.
Entendi, porque a cláusula também está lá para é poder ir para a consequência, arbitragem. existe a arbitragem. Então, essa É como se fosse arbitragem, escalonando, né? Como é que eu vou exato, resolver esse mais ou menos conflito? isso. Então, essa arbitragem vai decidir aquilo que a outra parte não concordou, que o comitê deu uma solução, que, em tese, seria melhor para o negócio. E é bom ressaltar que esse comitê também é eleito pelos próprios envolvidos do contrato. Então, ou seja, antes mesmo do conflito existir, existe toda essa confiança na construção dos métodos de resolução de conflitos que vão ser utilizados, né, como possibilidades caso o conflito surja. Porque eu sempre digo, quando o contrato é feito, a ideia é que eu não precise, né, de falar em inadimplência ou quebra de contrato. Quando eu faço um contrato, a ideia é que aquela pessoa cumpra e que eu também cumpra a minha parte, né? Mas a gente sabe que às vezes a vida nos prega aí situações, né? Por exemplo, a pandemia foi uma aí que trouxe situações assim inesperadas, né? E hoje, quando na sua prática como árbitro, quais são os casos assim mais corriqueiros, vamos assim dizer, ou que você percebe que a arbitragem tem uma aceitação maior? Você consegue mensurar mais ou menos isso? Em Alagoas, eu tenho atuado muito em relação ao direito imobiliário. Imobiliário, né? Despejo, a questão de discussão de contrato, né, de fornecimento. Esse é o que tem mais. Certo. Né? Agora eu já fiz a arbitragem em relação ao direito imobiliário e a contratos também, né, de fornecimento. Esses foram os que eu tenho mais feito ultimamente. Interessante. Então, ou seja, vamos dizer assim... Não sei dizer o que a Câmara tem porque hoje, você acaba não tendo essa informação, a questão do sigilo, né? não tem essa... Mas isso não é sigiloso você fazer uma pesquisa dos tipos de arbitragem. Ou seja, o objeto do conflito que vai. Né? Que tipo de situação é que tem sido... está sendo demandada ali. Né? Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte, você me perguntou antes... Como é que está a questão da arbitragem aqui? Né? Sim. A demanda é grande? Não é? A demanda nunca é muito grande, porque isso é uma avaliação minha, tá? E conversando com outros colegas da área também percebem isso, que é o seguinte, você tem a arbitragem instituída como resolução do conflito. No entanto, quando há o conflito instaurado, as partes tentam negociar, como você disse agora. Havendo a negociação, eles não desembocam na arbitragem. Sim. Né? Então, assim, eles resolvem o conflito ali. Sim. Então, existe cláusulas arbitrais nos contratos, né? Potencialmente existe a possibilidade da arbitragem ser realizada, no entanto, muitas não são por isso. Então, mas aí... Eles tentam economizar, porque o custo, existe um custo aqui para quem está nos ouvindo, existe o custo da arbitragem, né, que não tem, que é muito maior que o judiciário. Certamente. Né? No entanto, você conta com uma rapidez na solução, né, e você conta com especialistas. Exato. Pegando o gancho. E esse especialista que vai ser o árbitro, ele pode ser sempre número ímpar, pode ser um só, pode ser um colegiado de 3, de 5. Quanto mais caro, né? Quanto mais caro, porque os árbitros recebem honorários. Né? Mas quando você trouxe assim essa questão de que existem muitas empresas que colocam a cláusula arbitral, então, ou seja, elas já visualizam a possibilidade de ir para a arbitragem. Mas a importância desse corpo jurídico que atende a empresa, que é um gestor de conflitos. Porque se eu faço uma negociação direta e não tenho que levar isso para uma arbitragem, significa que esse corpo, né, jurídico, ele está especializado não só na questão de um procedimento, seja ele judicial ou arbitral, mas sim de gestão de conflitos. E é o que eu falo sempre, a importância da negociação. Para mim, a negociação ela tem que estar, ela é a base de todos os métodos de resolução da vida, exatamente. Eu falo que a mediação mudou a minha vida. Né? Mudou a minha vida particular e mudou a minha vida profissional. Então, assim, eu acredito nessa possibilidade de resolução das questões. A gente só precisa entender a dinâmica do conflito. Mas, para entender a dinâmica do conflito, eu preciso de uma capacitação especializada. Sim. Porque na faculdade, toda vez eu falo sobre isso, mas na faculdade a gente só estuda lei e a gente só estuda procedimento. Não tem assim, algumas faculdades têm uma grade para gestão de conflitos, aí hoje a gente tem aí a obrigatoriedade, né, dos métodos de resolução, mas assim, as pessoas não são, vamos dizer assim,
incentivadas a negociar, porque eu acho que tem assim no senso comum de que se eu negocio eu também sou fraco. Existe assim essas questões, não, eu quero que vá para o Poder Judiciário, para o juiz decidir, para demonstrar que eu tenho uma força maior. Só que se eu estou diante de um relacionamento que, principalmente para a empresa, que eu tenho fornecedores, né, eu tenho prestador de serviço, às vezes eu preciso daquele tipo de serviço específico, se eu fortaleço essa relação, sabendo fazer uma negociação adequada, eu fortaleço, inclusive, a minha empresa, eu fortaleço o meu ganha-pão, né? Eu fortaleço toda a minha rede para poder continuar produzindo. Então, acho que é uma mudança mesmo de mentalidade. Lula, eu vou pedir um tempinho seu para eu colocar aqui sobre o evento que vai ter. Você pode colocar, tem um link. O Júnior não está aí. Então, você pede para o Júnior voltar, por gentileza, depois eu coloco aqui. Eu não vi que o Júnior saiu. Para falar justamente sobre isso, dessa importância que a gente precisa, que a gente pode olhar para essa questão de resolução de várias formas. Agora, antes que o Júnior volte, deixa eu fazer uma pergunta, voltar para uma pergunta bem interessante. Como que eu me torno árbitro? Júnior, segura um pouquinho aí que agora ele vai me responder isso daqui. Porque muitos alunos me perguntam, professora, a senhora está falando de arbitragem. Aí, arbitragem é interessante, mas como é que eu me torno um árbitro? Perfeito. Eu falei, você precisa ter confiança das partes. Mas eu vou pedir para o meu amigo responder. Eu acho que o primeiro ponto seria a especialidade, né? A expertise do profissional que está no mercado, né? Sim. E que é reconhecido pelo mercado, ele pode ser chamado para ser um árbitro. Agora, a formação daquele especialista num árbitro, né, que ele possa decidir, aí, como a gente faz, eu costumo dizer o seguinte, quando você entra na faculdade, você termina a faculdade, você cola grau, começa seja ela de que ramo for, começa a trabalhar e você vai investindo em formação. Sim. Faz uma pós, você faz um congresso, né? um percurso. Você vai ter que investir. Não tem como você ficar estagnado naquilo que recebeu só da faculdade. Então, na arbitragem, do mesmo modo, você vai fazer um curso, certo? Um curso sobre a lei de arbitragem. Que é importante o árbitro saber, né? Um curso como se fazer uma audiência de arbitragem, né? E esse curso vai também ensinar como fazer uma sentença de arbitragem. Que é importante. Né? Mas não vai se resumir a só isso. Não. Então você vai ter que... Né? Quem é da área... uma construção, né? É construção de saberes, né? Exatamente. Quem é da área jurídica tem mais facilidade nessa questão formal de audiência, né? De sentença, porque já está no dia a dia, né? No dia a dia da pessoa. Agora, quem não vai ter que... Né? Tem pessoas especialistas de outras áreas que não direito, que fazem um procedimento com audiência, com sentença, tudo certinho, muito melhor do que advogado. Porque já tem uma bagagem, já tem muito tempo na área. Né? Sim, certamente. E o dia a dia a pessoa vai pegando o jeito. A experiência. Né? A experiência. Então, eu diria que é isso. É fazer o curso, seja de que graduação seja a pessoa, faz o curso sobre arbitragem, começa com o básico sobre a lei, depois faz um sobre sentença, sobre... E aí vai fazendo network também, vai conhecendo as pessoas desse ramo. Exatamente. Né? Faz o quê também? Uma leitura de todas as obras possíveis que ele tiver à mão, né? E aquelas que não tiver compra. É investimento. É investimento. Se é essa profissão que eu quero, né, seguir, eu tenho que trazer esse nicho. Agora, sim, só esclarecendo, não é uma profissão o árbitro, né? A missão dele é efêmera, né? Ou seja, ele só é árbitro naquele momento que ele é nomeado para atuar naquela arbitragem. Ele a profissão dele vai ser advogado, médico, dentista. Certo. Entendeu? Ou seja, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, inclusive aquela que não tenha, digamos, uma formação, uma graduação, né, digamos assim, na faculdade. Ela pode ser, como a gente deu o exemplo agora, do mecânico. Topógrafo, exatamente. O topógrafo tem um curso técnico, se não me engano, acho que não é uma faculdade, né, é superior. Então, assim, qualquer pessoa, em tese, pode ser.
mas é mais adequado que você convoque um árbitro que já tenha uma Sim, bagagem profissional e questão que possa solucionar exato, aquilo. e que você está entregando realmente a solução dessa controvérsia para aquela pessoa. Exatamente. Agora eu vou aproveitar. Júnior, coloca aí para mim, por favor, porque eu vou falar um pouquinho desse evento que vai ter, que fala justamente para as empresas, né, do ramo da gastronomia e hotelaria, que é o GE Experience. Agora, aqui em Alagoas, vai ser no dia 29 e 30. É uma imersão, gente, empresarial única aqui em Maceió. E vai ter várias coisas. Eu vou pegar minha colinha aqui. Gestão de equipes, gestão financeira, marketing, acelerador de crescimento. Então, é uma imersão completa. E eu tenho, assim, a alegria de participar, né, desse evento e estarei falando sobre resolução de conflitos em liderança. Então, ou seja, acho que traz justamente tudo isso que a gente fala, né, da importância das empresas. Da gestão que você falou agora. Exatamente, as empresas estarem voltadas mesmo para entenderem todas as ferramentas que tem no mercado para a gente poder falar de resolução de conflitos. E o conflito, né? interno na corporate, né? Foi o que eu falei. É muito conflito para a gente falar. Exatamente. Né? E eu falo sempre, o conflito não é ruim. O conflito é uma oportunidade da gente poder mudar. Exato. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Júnior, a gente aprende obrigada, com ele, viu? Né? A gente aprende. Eu acredito que o conflito serve para que a gente possa evoluir. Com certeza. O que dificulta é o confronto. Lula, nosso tempo está se esgotando. O Júnior já me levantou ali a plaquinha. Agradeço imensamente. Esse tema é muito rico e ainda tem muita coisa para ser falada. Quem sabe a gente tem uma outra oportunidade para que a gente possa trazer para as pessoas e que elas possam... Perfeito. Né? Conhecer eu que agradeço. mais. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço novamente. Obrigada, gente. Valeu. Gratidão.